Olá, me chamo Irmã Teresina Werner e venho vos contar um pouco da minha história. Nasci no dia 1º de outubro de 1874, em Brum, uma cidade na qual hoje pertence à República Tcheca, mas na época pertencia à Coroa da Áustria. Minha família sempre teve profunda ligação com Nosso Senhor. Então, ainda recém-nascida, fui batizada e chamada de Paulina Antônia Wernerova. Meus pais sempre pude ajudar um pouco no hotel, o que me ajudou a ser forte e me tornar quem sou. Sou a caçula, dentre 7 irmãos e irmãs, os quais tive o prazer de conviver por muito tempo, entre eles Auguste e Werner, carinhosamente como a chamava de Guste. Brincávamos muito e ela sempre me apoiava em tudo, inclusive quando resolvi ingressar nos caminhos de Nosso Senhor. Mamãe faleceu quando eu tinha apenas 11 anos, o que me fez me tornar mais forte e resiliente. Foi então que papai decidiu me mandar para o Instituto das Damas Inglesas, o Instituto Santa Maria, onde estudei até meus 15 anos. Então, me mudei para Sarajevo. Foi aí que estudei no Instituto São José. Sempre tive uma educação muito rígida, o que me fez me tornar quem sou, sendo boa aluna e dedicada. Então, o Instituto São José passou a ser chamado Instituto Santo Agostinho, que era das Filhas do Amor Divino. Foi aí que comecei a sentir em meu coração o forte chamado da vocação, que sempre me conduzira pelo caminho da providência divina. No início, minha família não aceitou a ideia. Obedeci claramente, mas sem perder as esperanças, pois na vida que tive, aprendi que há sempre uma força maior a nos guiar, e hoje sei que essa força era Deus. Em 1º de outubro de 1891, ingressei na Congregação das Filhas do Amor Divino, congregação na qual amo incondicionalmente, e sempre trabalhei para a salvação das almas e para o bem de Nosso Senhor. Foi assim que, com a benção da minha família, por perceberem que era o caminho que eu deveria trilhar, iniciei meu noviciado em Viena, no dia 18 de agosto de 1892. Já sentia em meu coração que esse era o caminho no qual deveria seguir, mas para entrar na congregação, me encontrei com a Madre Francisca Lechner, na qual, a me ver e ouvir, me falou a seguinte frase, com olhar amplo e pensativo: a senhora irá empreender viagens no serviço da nossa congregação. Levo sempre comigo as palavras da Madre de feliz memória e me questiono até onde essas palavras são para mim. Como poderia honrá-las? No início, o trabalho foi árduo. A congregação ainda estava se difundindo pela Europa, se firmando nas responsabilidades perante a Igreja e perante os caminhos de Nosso Senhor.
Fiz meu noviciado em Budapeste, no ano de 1893. Justo nos 25 anos da congregação, um ano que muito pôde ser celebrado para a glória de Deus Pai. Mas, infelizmente, no ano seguinte, perdemos nossa fundadora, a Madre de feliz memória, com seu carisma único, após difundir a todas nós o amor do nosso Senhor. E até os dias de hoje nos faz lembrar a todos aqueles que querem fazer parte desta família, que sentem o apelo do Senhor em vossos corações, da importância de difundir o amor de Deus no mundo. Fiz um bonito trabalho em Sarajevo e Santo André, e em 1907 obtive a grande graça de ser admitida a meus votos perpétuos, o que me deu ainda mais ânimo para cumprir com meu papel dentro da congregação, sempre ajudando a quem precisa. Uma das conquistas por mim batalhada foi a inauguração da igreja, a Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, erguida após muito trabalho nosso, o que muito alegrou meu coração. Após a inauguração da igreja, fui enviada para a Polônia, na Cracóvia, onde o trabalho sempre continuava árduo. Apesar das adversidades por ser incompreendida pelo meu caráter forte, eu sempre permanecia firme, pois sabia que a vocação era o que me dava forças para sempre seguir adiante. E foi aí que comecei a perceber que os ares políticos e sociais começavam a mudar. Estávamos à beira de um colapso. Vendo o exemplo de outras congregações, começo a me preocupar com o futuro da nossa congregação. Rezo e lembro-me das palavras da Madre de feliz memória, que sua missão iniciada pudesse ser repassada, para que nós pudéssemos a dar continuidade. Assim sendo, escrevo diversas cartas para a Madre-Geral, Irmã Ignatia Eger, escolhida pela própria Madre Francisca Leshner. Falo a ela da necessidade de nossa congregação alçar voo além fronteiras. Os conflitos políticos acabaram virando uma grande guerra, e ao estopim da Primeira Guerra Mundial, mesmo sem saber se a Madre-Geral havia lido minhas cartas, recebo a autorização para passar alguns meses em Londres. Com a ajuda da minha irmã Gusti, na qual sempre mantive contato, começo a ver a possibilidade de nossa primeira comunidade por lá. Após 4 meses, talvez incompreendida, sou enviada em retorno, mas não desisto, pois confiava nos caminhos da providência divina e nas palavras a mim ditas pela Madre de feliz memória. Minha missão em manter a congregação e o carisma vivos, apesar de uma guerra, iriam ser vistas pela Madre-Geral. Sobre seu olhar, eu tinha esperança que as missões iriam se concretizar. Inúmeras vezes tentei entrar em contato com a Madre, mas a comunicação por meio de cartas nem sempre era bem sucedida. Não sei se minhas cartas chegavam ou não até ela, mas sei que diante das ameaças de um estopim de uma nova guerra, precisávamos dar vida às missões. Para minha alegria, foi enviado um grupo de irmãs, em 1913, para a primeira fundação nos Estados Unidos, na América. Logo no ano seguinte, foi enviado mais um grupo, a Londres, para nossa primeira casa.
Mesmo não tendo sido enviada juntamente, muito me alegrava o coração saber que as missões estavam se concretizando. Mais uma vez, entrei em contato com a madre, não a falando dos meus anseios pessoais, mas a lembrando da necessidade das novas missões, dizendo que se preciso fosse, eu estava disposta a trabalhar, mesmo sabendo de todas as dificuldades. Lhe falei da necessidade de uma missão na África, mas cartas do padre Lanceberg soaram como um convite. Ele que estava no Brasil, e o Brasil se tornara meu ansiado campo de ação. Iríamos para o Brasil ajudar uma colônia de alemãos recém-imigrados, o que se encaixava perfeitamente, pois era a nossa língua-mãe. Poderíamos realizar e atualizar o nosso carisma, expandir nossa casa e tornar possível a missão e o amor que a nós foi deixado. Após muito me corresponder com a madre e com o padre, tentei ir a Viena pessoalmente para me encontrar com ela, o que não foi viável. O padre amigo, que já estava com tudo planejado, já havia conseguido um local para nós ficarmos e até mesmo a bênção do bispo, esperava apenas por uma resposta nossa. E eu me encontrava de mãos atadas, precisava da autorização de nossa madre. Foi então que pedi para que ele falasse com ela. Após desencontros de informações, a madre concebeu nossa vinda ao Brasil, mesmo sendo de malicure, ou seja, não de bom grado. Mas agora sabíamos que a nossa missão em Cerro Azul, no Brasil, nos aguardava. Em 1920, quando as coisas começaram a melhorar, após o período pós-guerra, sabíamos que muito seria o trabalho com a nossa fundação. Mas abstivemos de todo medo. Começamos nossa preparação para a nossa ida ao Brasil. Eu, irmã Constantina Reis e 3 postulantes que nos acompanharam voluntariamente para o trabalho na nova fundação. Em comunicação com a Madre-Geral Ignátia Eger, recebo no mês de abril uma carta me instruindo a ser superiora na nova fundação no Brasil. Ela me instruiu com muito carinho para seguir os caminhos justos. Com essa notícia, como tudo já estava planejado, viajamos para a Itália e de lá seguimos para o Brasil. Chegamos em junho de 1920, onde seguimos viagem até o povoado de Cerro Azul. Chegando lá em junho,
Fomos muito bem recebidas e ficamos em uma casa provisória, até que a nossa, que estava sendo construída próxima à igreja, fosse finalizada. No mês seguinte, em consenso com a diocese, abrimos a escola e demos início às nossas aulas no Colégio Maria da Anunciação. E logo em seguida, consegui realizar a primeira vestição para as voluntárias que conosco viajavam. No ano seguinte, abrimos um internato e um jardim de infância. Era muito trabalho para apenas 2 irmãs e 3 noviças manterem. Fora todos os empecilhos com a mudança de realidade e a falta de incentivo de forma geral, ainda tínhamos a adequação à língua nativa. Entretanto, a Madre Geral autorizou o noviciado, com visto dado pela Santa Sé, o que, por consequência, deu vida à nossa primeira irmã brasileira, na segunda vestição realizada em Cerro Azul, Irmã Josefina Galas. No ano seguinte, recebemos mais 2 irmãs, vindas da Europa, para ajudar na missão. Apesar de todo o trabalho realizado, nós não decidíamos pela escola, o que gerou alguns conflitos internos, pois queriam que só aceitássemos alunos de uma única nacionalidade, e sabendo do meu espírito missionário, da realidade local e de tudo que aprendi com a madre fundadora, não poderia conceber isso, o que gerou um mal-estar com os padres locais e boa parte da comunidade, gerando outros acontecimentos onde assuntos mal conversados levaram a desentendimentos que envolviam uma de nossas recentes noviças com o padre local. Eu, em comunicação com o bispo Hermeto, relatei todos os acontecimentos e o mesmo me informou que sofríamos ameaças, principalmente contra a minha pessoa, e pedíamos que deixássemos Cerro Azul. Assim sendo, pelas circunstâncias encontradas, deixei uma irmã para continuar a missão. Por indicação do bispo, fomos a Santo Ângelo, abrindo mais uma fundação no local, o Colégio Nossa Senhora da Visitação, e posteriormente transferimos o noviciado para lá. Eu percebi ainda, diante de toda a situação que vivíamos, a necessidade de expandir ainda mais a missão. Vendo as possibilidades e conhecendo a região, abrimos mais um colégio em Rosário do Sul, em 1924. Nesse mesmo ano, o bispo, que muito nos tinha ajudado, entrou em comunicação com a Madre Geral. E devido a desentendimentos e desencontros, ele fechou as fundações de Santo Ângelo e Rosário do Sul, deixando apenas a de Cerro Azul, hoje conhecida como Cerro Largo, e assim, equivocadamente, fui chamada em retorno a Viena, a casa-mãe, juntamente com a minha irmã Rudolfina. Em conversa com a madre, para esclarecimentos, mostrei a ela que a missão estava sendo feita com amor para a salvação das almas e para o bem-dizer do nome do Altíssimo, a admissão das neonoviças que agora faziam parte da nossa congregação, e todos os acontecimentos, conforme confirmava minha irmã Rudolfina. Após longa conversa com a madre, a mesma me mandou de volta ao Brasil, com mais irmãs, para a missão em Cerro Azul.
Devido aos problemas vivenciados em Cerro Azul e sendo proibida de abrir um noviciado pelo bispo, não fazia sentido permanecer em um lugar onde não pudéssemos propagar o carisma da Madre de Feliz Memória. Então, partimos às pressas, deixando uma irmã para dar continuidade ao trabalho, e eu, com mais 8 irmãs, seguimos rumo ao Rio de Janeiro, onde fomos abrigadas por outras irmãs de outra congregação. E lá passamos 3 dias, onde não sabíamos ainda os caminhos que Deus nos preparava. Recebi 2 telegramas de convites para trabalho da nossa congregação. Um em Caçapava, uma cidade do estado do Rio de Janeiro, e um para Caicó, cidade no Rio Grande do Norte, por intermédio de um padre amigo que havia trabalhado comigo em Santo Ângelo e havia sido transferido para Natal. Falando da nossa missão para o bispo Dom José Pereira Alves, o mesmo nos convidou para o interior do estado, a fim de prepararmos a educação para as jovens moças seridoenses. Então, no terceiro dia no Rio de Janeiro, tivemos uma longa adoração ao Santíssimo, onde ali anotamos os nomes das 2 cidades, Caicó e Caçapava. Rezamos e esperamos para que fosse escolhida. Quando puxamos o nome ao fim da adoração, estava escrito Caicó. Iríamos para Caicó, no Rio Grande do Norte. Quem para explicar os caminhos de Deus? As setas sempre estão no caminho, basta saber olhar. Sem pestanejar, seguimos rumo a Natal, onde chegamos em 11 de outubro de 1925. E após reunião com o bispo, fomos encaminhadas para Caicó, onde chegamos no dia 25 de outubro, e já no mesmo mês, no dia 30, recebemos o prédio, onde funcionaria o ginásio Santa Terezinha. Como chegamos em outubro, já estava no final do período letivo, então organizamos tudo para dar início às aulas apenas no ano seguinte. Em fevereiro de 1926, dava-se início às primeiras aulas no Santa Terezinha, primeira fundação do Nordeste do Brasil, a qual tenho muito orgulho de ser pioneira, pois ela foi meu refúgio para continuar minha vocação na missão que a Madre de Feliz Memória um dia me deixou. Como todo início de fundação, também passamos por algumas dificuldades. As irmãs que ainda estavam aprendendo português, a preparação para o funcionamento da escola e também a adaptação à realidade local. Acostumadas ao frio, agora estávamos em uma região árida, rodeada por cerca, onde o normal era o calor de 40 graus, e com nossas vestimentas a realidade era ainda mais quente. Tivemos o apoio da comunidade, um povo guerreiro e feliz, que nos acolhia em imensa alegria. Chegamos a esta terra humilde, onde em época de chuva as bênçãos caíam do céu, em época de seca um povo aguerrido em fé. Chegamos até aqui com muito suor e sangue, pois durante os trabalhos e preparação para a abertura do Santa Terezinha, uma de nossas irmãs adoeceu gravemente, chegando a óbito. No dia 9 de abril de 1926, deixo aqui meu saudoso agradecimento a ela, irmã Benjamina, por embarcar nessa missão conosco, a mesma que foi sepultada na capela da escola Santa Terezinha, em Caicó. Aqui em Caicó, eu lecionava piano, francês
inglês e música. As outras irmãs ensinavam geometria, violão, violino, pintura, desenho, corte e costura, bordado, catecismo, entre outras matérias. Logo em seguida, abrimos um internato, de onde surgiram as primeiras irmãs nordestinas, irmã Luísa Dantas e irmã Francisca de Medeiros, que foram as primeiras irmãs seridoenses, filhas do amor divino. Tivemos também que contratar o professor Pereira para lecionar português, e Joaquim Coutinho assumiu a vice-direção e lecionava também no nível secundário. Atuávamos muito além dos muros da escola, trabalhávamos para a paróquia, na assistência social aos necessitados e para a comunidade como um todo. Éramos um centro de irradiação apostólica e executávamos nossa missão, com apoio recebido por todos. Neste mesmo ano, foi nomeada uma nova superiora geral, a Madre Cóstica, a qual veio pessoalmente ao Brasil para averiguar e conhecer as fundações, ver se estava correndo tudo bem. Chegando primeiramente ao sul, juntamente com 2 outras irmãs, na qual uma seria a superiora de Cerro Azul, irmã Jaromira Ontra. Por pressuposto, deve ter ficado sabido dos ocorridos por lá e ouvido apenas um lado da história em relação a mim, como superiora que tomava as decisões pensando unicamente no bem próprio, coisa que nunca fiz. Assim sendo, em junho de 1926, recebi um telegrama do bispo para ir a Natal, pois de lá voltaria à Europa, sendo demitida da congregação. Em Natal, pude me encontrar com a digníssima Madre Geral Cóstica, onde pude relatar e explicar todos os acontecimentos e pressupostos que diziam respeito à minha pessoa. Mantendo sempre a verdade acima de tudo e não me livrando da culpa, mas a assumindo quando preciso, na verdade em que vivi e nos caminhos que tive de tomar, desde a minha missão, saindo do sul e vindo para o Nordeste. Após isso, o protocolo instaurado no sul, que pedia a minha demissão e retorno, foi anulado, e a Madre Geral veio a Caicó, onde passou 15 dias e renovou minha função como superiora. Como fruto da visita da Madre, em conversa com o bispo Dom José Pereira Alves, em 1927, a superiora Jaromira Ontra recebe mais 4 irmãs, vindas da Europa, que são direcionadas para Sul, onde eu fui para ajudar na adequação e adaptação à língua, pois era a única que dominava tanto o alemão como o português. E lá teve início a fundação da Nossa Senhora das Vitórias. Retorno a Caicó e aqui continuo minha linda missão de espalhar os ensinamentos da Madre de feliz memória. Em 1928, traduzi para o português a biografia da Madre de feliz memória, para que as irmãs brasileiras pudessem conhecer a fundo a vida, batalha e ensinamento. Porém, também foi um ano marcado por uma das maiores secas já vistas até então, o que afetava diretamente nossa comunidade. Tivemos apenas 10 internas e 30 externas, número bem mais baixo do que estávamos acostumadas, como no nosso primeiro ano.
que já tínhamos iniciado com 72 alunas. Foi um ano árduo, muito difícil, e como responsável pela escola, eu sabia da realidade que vivíamos e não queria falhar com minha missão. Fora toda a incompreensão que sempre me arrodeou, por ser mal interpretada no meu jeito de ser. A realidade ficou difícil, sem muito apoio para o momento em que vivíamos de forma geral. Em março de 1929, a Madre Geral chega a Sul para uma nova visita, a qual não sabíamos de sua chegada. E a mesma recebe um telegrama do pároco, dizendo que o colégio estava à morte. E claramente a responsabilidade caía sobre mim. A realidade era árdua e deixo aqui meus pedidos de desculpa nos pontos que falhei. Mas se falhei, foi sempre pensando na melhor forma de manter nossa congregação viva. Assim como a Madre de Feliz Memória sempre quis e cumprindo seu objetivo. Entretanto, com a visita da Madre Geral de surpresa, a mesma percebeu que o clima não era dos mais amigáveis. Assim, em 20 de março de 1929, deixei Caicó e meu amado Brasil, juntamente com a irmã Constantina, retornando à Europa. Mas sei que as sementes que plantei em meu período missionário, que ainda não havia acabado, iriam ser bem cuidadas, até germinarem. Com meu retorno, assumiu a irmã Alberta Garimberti, todas com muito apreço e responsabilidade para com a comunidade Santa Teresinha. A elas, deixo meus mais sinceros agradecimentos pela continuidade da obra, como também pelos cuidados com a missão e com a nossa congregação. Ao retornar em 1929, com 54 anos, sabia que não era o fim, mas eram novos caminhos para continuar com minha vocação e missão, que tanto me dediquei. Foram cerca de mais de 15 anos em trabalho pela congregação na Europa, passando por cerca de 6 diferentes lugares e dando o meu melhor onde passava. Em 1938, tive o prazer de saber que, por meio da autoridade em Roma, foram abertas 2 províncias no Brasil. A província de Nossa Senhora da Anunciação, no sul, e a província de Nossa Senhora das Neves, no Nordeste. Ver que a missão continuava viva e que a congregação seguia forte além fronteiras era algo gratificante e que me fazia agradecer e seguir e trilhar meus caminhos sobre a luz da providência divina e da Madre de Feliz Memória. Em 1941, aos 66 anos, fui nomeada Madre Superiora da comunidade de Supetá. Era o auge da Segunda Guerra Mundial, o que renovava ainda mais minhas forças de que precisávamos seguir o caminho do amor divino para superar dias difíceis que vivíamos e continuar a missão da nossa congregação. Perdemos inúmeras irmãs em ação, ajudando aos necessitados e até mesmo irmãs em campos de concentração. Devido à guerra, nos enviaram uma carta para deixarmos o local da nossa fundação. Sem pensar 2 vezes e sabendo o que viria a acontecer no outro dia, caso permanecermos lá, eu, juntamente com a irmã Miranda, fugimos. Passamos por campos de concentração, juntamos algumas voluntárias, trabalhamos para conseguir sobreviver. Foram dias sombrios, até que chegamos a Roma, em 1944, onde sempre me foi um almejado território para nossa congregação. Fomos abrigadas pelas irmãs de Santana, muito bondosas para conosco. Trabalhamos muito e, com a ajuda de uma viúva, conseguimos abrir a fundação de Grota Ferrata, que foi onde fiz meus últimos trabalhos.
Coletamos móveis usados de outras instituições para darmos início a mais uma fundação. E devido à língua local, passaram a chamar a irmã Miranda de Maria, pois não conseguiam a pronúncia certa. Por esse motivo, nós também não éramos chamadas de filhas da Divina Caridade, pois caridade é amor ao próximo, e haviam outras irmãs conhecidas assim. Então, fomos chamadas de filhas do amor divino, talvez também pela peregrinação de Nossa Senhora do Amor Divino, que tem nos arredores de Roma, e acolhemos esse nome com muito carinho e gratidão. Por toda a minha vida, levei as palavras da Madre de Feliz Memória comigo. Sabia que muito viajaria pela congregação, e conforme ela mesma disse, que não conseguiu fazer as missões acontecerem, mas que suas filhas espirituais a fariam. Eu sabia da minha vocação, em ser missionária, e mesmo com todo anseio, respeito, proatividade e obediência, pude seguir meus caminhos, nunca abandonando os lugares onde passei. Sempre me correspondia com as minhas irmãs do Brasil, para saber como estava a colheita dos frutos, as novas escolas das províncias que iam surgindo, e a cada boa notícia sempre me alegrava o coração, pois tudo o que fiz foi em nome do Senhor, da congregação e da Madre de Feliz Memória. Encontrei-me com Deus em 16 de maio de 1946, em Roma. Tudo o que pensava antes de descansar era o que Deus dirá quando me avistar. Não sei como sou vista ou lembrada nos dias de hoje, mas sei que agi sempre em oração, para ser guiada pelos caminhos da providência divina. Errei e acertei, pois assim é a vida. Mas meus frutos plantei na missão que escolhi. Reconheço meu caráter e personalidades fortes e impetuosos, ousados, mas acima de tudo justo, e sempre seguindo ajudar o próximo, espalhar o carisma das filhas do amor divino. Nunca me deixei ser imposto o mal ou o errado. Mesmo obediente, sempre tive o dom da oratória, para me impor quando necessário. É preciso olhar para os problemas de hoje, visando a solução do amanhã. Ser resiliente não é uma escolha, é uma necessidade, quando se escolhe seguir o caminho da vocação à vida religiosa. É saber se colocar no lugar do próximo, é estar aqui para fazer e ajudar. É ser filha do amor divino, para por esse amor ser iluminada até o dia do descanso eterno. Imagino quando as sementes plantadas germinarem, os frutos forem colhidos e das sementes possam ser replantados novos frutos. Será que as escolas que fundei terão longa vida? Se chegarem aos seus centenários, como estarão? Quantos alunos passarão por elas, as mudanças, o crescimento que elas sofrerão? As futuras irmãs que irão guiar e direcionar os caminhos dessa missão, que possam sempre agir pensando no bem, no amanhã. E hoje, onde estou, tenho muito orgulho deste trabalho. Que possamos sempre nos adequar aos novos tempos, reacender e atualizar o carisma que a Madre de Feliz Memória nos deixou. Fazer o bem, alegrar, tornar feliz e conduzir ao céu. Parabéns à comunidade Santa Teresinha por seus 96 anos. Que
que possam ser multiplicados e juntos vamos rumo ao centenário. Maria Revela, muito obrigado porque você é muito lembrada aqui entre nós e nós agradecemos a herança que você nos deixou. Minhas queridas filhas, continuem a missão com forte ardor, assim como nossa madre de feliz memória nos deixou. Tornem visível o amor de Deus no mundo, a cada geração, as escolas, as paróquias, na missão. Não tenham medo de tornar esse ansiado campo de missão ardente. Tornem visível o amor de Jesus Cristo. Este é o nosso ideal, é o nosso sonho, dar continuidade a essa bela herança, esse profético carisma na história. Sejam mistos